boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tranquilo, Professor, eu lhe perguntar um negócio, o senhor está corrigindo os trabalhos, eu lhe entreguei ontem, eu acho que foi o último trabalho ali que estava atrapalhado com a peça ali, mas já entreguei ali. Tá bem? Não te preocupa. Agora a gente vai ter esse capítulo que é o 5, aí eu vou botar para vocês, eu vou botar uns exercícios também. Eu estou tentando pegar, não terminei o 5 ainda, eu estou tentando pegar alguma parte mais prática, assim, né? O mais prático seria se nós pudéssemos fazer uma aula com um transformador. Aí ia ficar mais fácil eu pegar o transformador e mostrar quais os defeitos que podem aparecer, né? Então, eu estou procurando na internet se tem alguma foto, alguma coisa que eu possa botar ali para vocês. Porque tem as manutenções de transformadores, nós vamos começar a ver hoje, elas são preventiva, né? Ou então a manutenção quando estraga mesmo, né? Então tem uma série de coisas. Eu peguei da manual da VEG, peguei um pouco de outros sites ali para ver se eu consigo falar para vocês um pouquinho de como é uma manutenção num transformador de um transformador de uma subestação, um transformador de potência, um transformador de distribuição, para vocês terem uma ideia do que tem que olhar, o que tem que ver, o que os caras fazem, né? A única coisa que eu realmente não consegui terminar, que estou procurando ainda, é essa parte mais o que estraga num transformador, por exemplo, ou aonde que está, ou como é que é uma foto, uma coisa, né? Porque eu já entrei em oficinas de manutenção de transformador, de reforma de transformador, né? Manutenção difícil ter manutenção no transformador em si, né? Tem nas buchas e tal, mas no transformador em si é difícil ter uma manutenção que não tem que tirar e levar para a oficina. Tem que tirar o óleo, tem que tirar a parte do bobinado de dentro do tanque, aquela história toda, né? Então, assim, eu queria mais dessa parte, assim, né? Mas é uma pena, não tem, e com vocês eu não consigo, aqui também eu não conheço, mas outra alternativa era fazer uma visita, pegar um dia, com vocês não dá, fazer uma visita numa empresa que faz manutenção de transformadores, né? Aí, mas com vocês não dá, até porque acabou não voltando presencial ainda. Então, e aqui eu não conheço ninguém, cara, sinceramente, não conheço ninguém que faça reforma de transformador aqui em Pelotas, ou Rio Grande e tal. Mas não tem nada, não. Eu vou separar algumas fotos para vocês, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Ver se tem alguma... Vamos tocando mudar isso aí. Hã? Como é que é? Não entendi. Tocando jeito que tá, né? Cara, cortou de novo, não entendi de novo, me perdoa. Vamos tocando. Vamos tocando, sim. Vamos tocando e, infelizmente, a gente vai fazendo o que dá, né? Eu estou procurando, eu coloquei bastante coisa para vocês, né? Eu não sei como é que era dada essa disciplina antes, mas eu procurei botar, assim, ó, o que é de essencial mesmo, né? Então, pelo menos para tu ver essas coisas. Vou colocar aí e vamos ver até, eu acho que hoje, talvez amanhã, aí termina, aí na sexta-feira a gente faz um trabalhinho para vocês entregarem, ou então toca até sexta-feira e não faz o trabalho, só deixa umas questões para vocês responderem para não entregar na semana que vem. Também não tem problema, isso aí é tranquilo, né? Então, tá bem tranquilo isso aí. Bom, Tá beleza, professor, valeu. Tem 6, dá para 14, vou esperar mais 5 minutos aí, até 7h20, para ver se entra mais alguém. Senão, a gente vai já entrar no capítulo 5 direto, que não tem que revisar, por quê? Porque nós trabalhamos 2 dias aí, ou 3 dias no capítulo 4, então, fazendo exercícios e tal. Então, eu vou esperar mais 5 minutinhos aí, e aí nós
Agora, olhei aqui para trás porque estava falando sobre empregos na área elétrica aqui, com salários, benefícios, trabalhar na rede elétrica. O Matheus Melo não está conseguindo entrar, cara. Eu dou ok para ele aqui, mas... Ah, agora ele entrou. Bom, pessoal, vamos lá, então. Já deu 5 minutos aí. Nós temos 8 colegas aí. Nós vamos, então, agora vamos no último capítulo. Pelo menos eu denominei assim como o último capítulo, que é manutenção de transformadores. Tá? É o capítulo 5 de transformadores 2. Com isso, tá? A gente encerra a parte de transformadores. É claro que não encerra o conteúdo de transformadores. Por quê? Porque se vocês forem trabalhar com transformadores, vocês vão ver que existem um monte de coisa que ainda vocês podem, e talvez, se forem trabalhar efetivamente numa empresa de transformador, que vocês vão ter que aprender. E que a gente não viu aqui, porque, infelizmente, não consigo dar tudo de transformador.
né? Então, eu dou aquela visão geral de transformadores para nível médio. Para nível superior, tem mais cálculo de transformador, tem cálculo de subestação, tem uma série de coisas, né? A parte de subestação também acho que não estaria em transformadores. Eu acho que nessa parte de projetos 3, eu não sei, eu não conheço as ementas, mas talvez projetos 3 entre a parte de subestação que vocês vão ter com a Alice. Não sei, é o que eu acho, né, pessoal? Eu não vi a ementa, então eu não posso falar muito, mas me parece que agora vocês fazem essa parte aí. Então, aí tem essa parte de projetos, então eu vou fazer toda essa parte de projeto de subestação, porque até 800 kVA, você, como técnico em eletrotécnica, pode assinar projeto a 800 kVA. Tá? 800 kVA é bastante coisa, pessoal. Olha, que ter uma carga de 800 kVA, então, para casas, tu pode fazer, para prédios, até um determinado número de apartamentos, consegue fazer, pequenas indústrias, né? Comércios, desde que a loja não seja extremamente grande, não seja um prédio com vários andares, aí às vezes não dá. Só uma loja com um prédio só, um andar só ou dois, tranquilamente tu consegue fazer, né? Então, isso tudo com essa parte de transformadores que vocês têm, que vocês já conhecem, sabe que é o transformador, sabe como é, sabe se dá para fazer paralelismo, se não dá, sabe o que é esvazamento, sabe como o transformador funciona, como fazer as ligações, né? Ligação estrela, ligação triângulo, primário, secundário, isso tudo vocês já sabem. Eu não me lembro de tudo isso. Bom, tá bem, por isso que a gente faz esses compêndios aqui e manda para vocês, para que vocês guardem lá num arquivinho, né? Como eu guardei por muitos e muitos anos meus cadernos do ensino médio, só que tive um problema, o papel se deteriora, né? Agora, se vocês criarem aí no computador de vocês ou alguma coisa, né? Num pendrive ou num HD externo, tu tem aquilo ali para sempre, né? Sempre na tua vida tu vai ter pelo menos esse inicial sobre transformadores, no qual tu vai poder consultar e a partir daí, então, tu vai poder buscar outras coisas. Porque o conhecimento também vai aumentando, não é só o que a gente dá aqui, também o conhecimento vai aumentando. Então, coisas de transformadores vão aumentando. Eu, na faculdade, não fiz a matéria de transformadores, mas mesmo sem fazer a matéria de transformadores, eu aprendi um monte de coisa, porque eu trabalhei num projeto com um professor para determinar o número de horas que o transformador pode funcionar. Então, eu aprendi bastante coisa ali que eu não sabia sobre transformadores, né? Como estagiário. Não é estagiário que a gente chamava, era aluno bolsista, né? Então, eu tinha uma bolsa, na época era R$ 350, e esses R$ 350 eu ganhava para fazer o trabalho ali. Eu tinha 12 horas por semana, né? Para modelar um transformador e ali transformar tudo do transformador em cargas resistivas e indutivas, para que a gente conseguisse, a partir daquilo ali, determinar o número de horas que ele vai funcionar efetivamente, né? Claro, é uma estimativa, mas essa estimativa já tu pode colocar no que nós vamos ver aqui, que é os planos de manutenção. Então, se tu tem aquela estimativa de determinado transformador, então tu já sabe, quando chegar naquele tal número de horas lá, né? 30.000 horas, 20.000 horas, 15.000 horas, dependendo, ou mais até, né? Tu chega ali, bom, mais ou menos nesse tempo eu vou ter que fazer alguma manutenção, vou ter que de tantas mil horas em tantas mil horas eu vou ter que ir lá, dar uma olhada no transformador, verificar
tudo em torno do transformador, tudo que compõe o transformador num todo, né? E não só o que fica dentro do tanque, né? E as empresas, as concessionárias, quando eu fiz a minha pesquisa, todas as concessionárias, cada uma tem todas fazem as suas manutenções, têm seus planos de manutenção. E umas são um pouquinho diferentes das outras, mas todas têm. A RGE tem, CE tem, a ESU tem, aquela nova que entrou aqui no sul, aqui não pegou Pelotas, mas pegou Pinheiro Machado, aquelas outras ali, também tem, a Celesc de Santa Catarina tem. Então, assim, ó, ao redor do Brasil, todas as concessionárias têm, as concessionárias pequenas, né, tem também, né, Eletrocar de Carazinho, como é que é a outra que tem, que é de Birubá, tem uma de Birubá também que tem uma em Panambi que também tem, né, tem uma mais, acho que é 13 de maio, eu acho, também tem, todas têm as suas diretrizes, e todas mais ou menos ficam dentro dos mesmos parâmetros. Por quê? Porque existe uma série de normas sobre isso. Eu não vou abordar todas as normas, porque a gente está falando de norma, é muito chato. Mas, se vocês procurarem as normas sobre transformadores, tem um monte de normas sobre transformadores que fala de um monte de coisa. Então, baseado nessas normas, é que eles fazem os planos de manutenção. E é isso que nós vamos começar a partir de agora, manutenção de transformadores. Tá? Então, na introdução, nos diz que o transformador é um equipamento que tem função de converter determinado nível de tensão para outro, sem, no entanto, alterar a magnitude da potência entregue, garantindo assim o fornecimento de energia elétrica de máquinas e a segurança operacional do processo. É outra definição de transformador. Tá? A gente viu várias assim que podem ser definições de transformador. A mais completa, a mais certa é aquela que ela é uma máquina elétrica estática, tá? De transformação de energia, né? Então, a energia que entra é igual a energia que sai. O que varia são a tensão e a corrente. Tá? Então, isso é o básico do transformador. Mas esse aqui é uma outra maneira de olhar ele em função da manutenção. Em função da manutenção, eu posso dizer que ele tem essa função, converter determinado nível de tensão para outro e, sem, no entanto, alterar a magnitude da potência, ou seja, a potência que entra é igual à potência que sai, garantindo, assim, o fornecimento de energia das máquinas e a segurança operacional do processo. Então, aqui eu já estou pulando mais para a parte da manutenção, que eu tenho que garantir, né, a segurança da operação que eu estou fazendo com o transformador. Então, eu não posso pegar um transformador lá, qualquer, e botar lá de uma maneira em que não vai ter segurança para as pessoas que utilizam e não vai ter segurança para as pessoas que convivem ali naquele meio e não vai ter segurança para as cargas às quais estão ligadas ao transformador. Então, isso é fundamental. Nas saídas de hidrelétricas, o transformador é utilizado para elevar o nível de tensão que estas fornecem e reduzir o nível de corrente. Mas por que eles fazem isso, pessoal? Eles fazem isso porque é muito mais fácil tu transportar pequenas correntes. Com pequenas correntes, eu tenho um condutor não muito grande. Pequenas correntes são pequenas correntes em termos, né? Porque aí estão na casa das centenas de amperes, às vezes. Mas
com a tensão alta, vai me trazer outros problemas, né? Mantendo a potência praticamente constante. Então, a potência do gerador, né, vai ser transmitida para a carga. Alguma perda, mas praticamente toda a potência que o gerador gera é transmitida para a carga, mesmo que essa carga esteja a centenas de quilômetros de distância. Tá? Por quê? Justamente porque o transformador joga essa tensão lá em cima, corrente lá embaixo, eu preciso de condutores menores, chega lá do outro lado, eu tenho um transformador que faz o contrário, que pega a tensão alta e transforma a tensão baixa para mim poder utilizar. Então, o processo todo é esse. E a importância do transformador e do bom funcionamento do transformador é essa. Por quê? Porque não adianta ter uma linha boa se o teu transformador não tem o cuidado necessário. Então, mantendo a potência praticamente constante. Assim, o objetivo de se utilizar um transformador na saída de uma hidrelétrica é diminuir as perdas nos condutores e tornar economicamente viável a transmissão de energia por longas distâncias. Nas cidades, o nível de tensão que se utiliza para a transmissão de energia elétrica por longas distâncias se torna demasiadamente perigoso para a saúde e segurança de seus habitantes da cidade, né? Fica fácil a gente ver isso, porque se eu jogar uma tensão muito alta, arrebenta um fio, né? Um condutor desses cai no chão, alguém chega perto e pode morrer eletrocutado, né? Então, o transformador aí tem que ser um transformador um pouco diferente. Um pouco diferente, que eu digo assim, com relação à potência, não com relação ao funcionamento e aos princípios básicos. Os princípios básicos são os mesmos, o funcionamento é o mesmo. Eu vou trabalhar com potências mais baixas. Além disso, os equipamentos, em sua maioria, são eletrônicos e de baixo nível de tensão, necessitando de maiores níveis de corrente para seu perfeito funcionamento. Assim, novamente, se utiliza transformadores nos pontos de chegada da linha de transmissão na cidade. No entanto, neste caso, o nível de tensão é reduzido e a corrente elevada, mantendo-se a potência praticamente constante. E após esta conversão, a energia elétrica é distribuída às residências, indústrias e indústrias da cidade, né? Então, vejam, basicamente assim a gente tem 3 transformadores até chegar à casa da gente. Basicamente, pessoal, pode ter mais. Se a gente analisar assim de maneira bem básica, a gente tem 3 transformadores. Então, a gente tem um transformador grande lá na hidrelétrica, tá? Eu já visitei Itaipu, e tem mesmo. Já visitei o sistema Salto do Jacuí, da CE aqui. Todo o sistema Salto, são 4 ou 5 hidrelétricas que tem ali. Tá? Eu visitei todo o sistema Salto e já visitei algumas PCHs, umas quantas PCHs, e todos têm esse mesmo formato. Um gerador que gera uma determinada tensão, uma determinada potência, e um transformador que pega essa tensão e, no seu primário, uma tensão mais baixa e joga para uma tensão mais alta. Tá? Com isso, a corrente no secundário acaba sendo menor que a corrente no primário. Então, a potência do gerador é transmitida para a linha de transmissão. Vem até a cidade, chega na cidade, tá? Chega na cidade, tem uma subestação, né? Que faz o quê? Que pega aquela tensão extremamente alta e baixa para um nível que possa ser distribuído dentro da cidade. E aí é distribuído naquele nível dentro da cidade. E aí tem os transformadores, esses que ficam nos postos, perto da casa da gente, que faz o quê? Aí é o terceiro transformador, que pega aquela tensão um pouquinho mais alta e transfere para os 220, 110, 220 que a gente tem em casa, no Brasil. Tudo a 60 Hz. Tá? Então, nós temos essa situação. Tá? Então, basicamente, a gente tem 3 transformadores até chegar
a tomada da casa da gente. Basicamente, claro, que a gente pode ter outras subestações no meio, o sistema é interligado, então, o sistema de energia elétrica é um pouco mais complicado do que isso, tá? Mas, basicamente, a gente tem 3 transformadores. Nas indústrias, existem máquinas de diferentes portes e necessidades, sendo preciso, em muitos casos, utilizar transformadores que convertem o nível de tensão e corrente obtido da linha para os níveis adequados ao funcionamento do equipamento. Bom, pessoal, basicamente a gente tem ou 220, 127, 220 ou 380. É as 3 tensões aí mais comuns que a gente tem. Tem 440, 660, né? Mas já 440, 660 já é mais complicado, já é mais difícil tu achar uma máquina que funcione com isso. Basicamente, com 127, 220 ou 380 é a grande maioria das máquinas que a gente tem, né? É claro que em corrente alternada. Porque se tu vai me dizer assim, professor, mas lá onde eu trabalho tem uma corte laser lá que trabalha com uma tensão diferente. Bom, aí é diferente, né? Aí essa corte laser, ela vai ter, ela vai ter que reduzir a tensão, tá? Numa solda também, a tensão é menor, mas a corrente é maior. Então, a gente tem essa situação. É importante a gente ver isso. E também tem um tipo de transformador dentro de alguns aparelhos de solda, o solda vareta, que ele tem um transformador ali. Tá? Para quê? Para pegar a tensão da rede, diminuir, né? Diminuir em tensão e aumentar em corrente, tá? Para que a gente possa fazer a chamada solda de vareta. Tá? Os outros equipamentos, o MIG, MAG, TIG, né? Todos esses equipamentos também utilizam isso, mas não só isso, né? Esses equipamentos já são um pouco diferenciados, até porque o seu elemento de derretimento, né, que vai derreter para fazer a solda, é diferente da vareta, né? Então, eles têm uma sistemática um pouco diferente. Temos outros tipos de solda a ponto também entra nesse mesmo sistema, tem uma tensão maior, diminui com uma corrente maior para dar solda a ponto. A gente tem um monte de coisa aí que, se eu começar a falar aqui, a gente vai a noite inteira falando só dessas coisas aí. Então, vamos voltar aqui, ver se a gente consegue voltar aqui. Problemas de funcionamento dos transformadores podem resultar no desligamento de uma máquina de uma indústria. E vocês sabem que uma máquina parada, ela tem um custo por hora. E dependendo da indústria, esse custo é muito alto. Tá? Tem máquinas que, cada dia parado, são 3, 4, 5, 10, 15 mil reais. Tá? Em determinadas indústrias se chega a essa situação. A máquina não pode parar, ela tem que estar sempre funcionando, porque o valor dela por hora é muito alto. Tá? Tudo em função do que ela está fabricando, né? Da demanda que se tem para esse produto, e uma série de coisas. Né? Em um bairro, desligamento de uma máquina industrial, um bairro residencial e nesse negócio aqui de bairro residencial, a gente ficar sem energia elétrica 1 hora já, para nós, já é muito difícil. Imagina se tu ficar 1 dia, 2, 3, 4, 5 dias sem energia elétrica. Então, a energia elétrica para nós é fundamental, né? Passou daquela coisa que era, na época dos meus pais, assim, que vieram de um lugar onde não tinha energia elétrica. Não, então tendo luz, uma luzinha, tendo uma vela, é tudo. Para nós, não, a gente utiliza muito mais coisas que são ligadas à energia elétrica. Tem gente que não consegue fazer comida, tem gente que não consegue, a gente toma um banho, uma série de coisas. Né?
uma cidade ou até mesmo um ou mais estados. Se der um problema no transformador lá de Itaipu, por exemplo, eles não conseguirem resolver, fica um pedaço do país apaga. Tá? E isso é bem preocupante. Então, dependendo do transformador afetado. Isso demonstra a importância do equipamento. Então, mostra que o transformador ele realmente é importante na nossa vida e no nosso sistema de abastecimento de energia elétrica. Uma vez que a paralisação de uma indústria gera perdas, tanto por ela não estar produzindo, quanto por eventuais multas contratuais para seus clientes. No âmbito residencial, o desligamento de energia pode levar, por exemplo, a problemas de trânsito, diminuição de vendas em lojas e paralisação de hospitais. Imagina, um hospital sem energia elétrica não dá para fazer cirurgia, não dá para fazer um monte de coisa, né? Porque tudo é alimentado por energia elétrica. Até aquelas pessoas que comem por sonda, tem uma maquininha ali que vai dosando o alimento e para um determinado tempo, volta a funcionar. Então, aquilo tudo ali é tocado a energia elétrica, tudo é ligado na tomada. Então, imagina, sem energia elétrica nos traz muitos problemas. Em relação aos concessionários de energia elétrica, os danos em transformadores e subestações geram prejuízo financeiro, por serem equipamentos de alto custo e, desde que haja desligamento de energia, levam multas por não fornecimento de energia elétrica. Além deles ter o custo no transformador, se eles não fizerem a manutenção certa, eles ainda têm o custo de multas, porque eles não forneceram energia elétrica, e ainda, se tu entrar na justiça, tu pode ainda ganhar o tempo que eles... não precisa nem entrar na justiça, né? Porque teu contador não marca. Se teu contador não marca, tu não paga. Tá? Então, para uma empresa de energia elétrica ficar sem gerar energia, sem te entregar energia, é um custo muito alto, é muito problemático. Eles ficam assim quando não tem o que fazer mesmo, quando a coisa está muito feia mesmo. Senão, a intenção deles sempre é te prestar o melhor serviço possível, né? Manutenção de transformadores e seus desafios. Algumas coisas aqui eu pego de monografias, né? Algumas monografias que trazem algumas coisas interessantes, né? Então, a manutenção é uma técnica que objetiva a conservação do equipamento. Toda manutenção tem esse mesmo objetivo, o objetivo de conservação do equipamento. Por isso que faz manutenção no carro, conservar o carro, né? Então, tanto estrutural quanto funcional. Então, tanto na estrutura do transformador quanto para ele funcionar. No caso de transformadores, a manutenção se aplica por meio de suas vertentes corretiva, preventiva e preditiva, de modo a garantir que o transformador mantenha uma depreciação natural à sua vida útil e não interrompa o funcionamento de energia para a máquina ou sistema que este alimenta. Então, se tu fizer só a manutenção corretiva, se tu deixar estragar para daí tu ir lá trocar o transformador, o pessoal vai ficar sem energia elétrica. Então, se tu tem uma manutenção preditiva e preventiva, o que acontece? Tu consegue dar uma maior vida útil para esse transformador e quando tu tiver que trocar o transformador, tu pode avisar a empresa, por exemplo. Normalmente os consumidores eles não costumam fazer isso, mas, enfim, algumas paradas programadas, algumas coisas, eles avisam. Olha, nós vamos precisar de 2 horas porque nós vamos trocar o transformador que está dando problema. Então, o que tu vai fazer? Tu já sabe, ó, naquele momento tu vai parar, os caras vão trocar o transformador e aí tu vai voltar ao teu trabalho. Então, podem
se a manutenção não for corretiva por estragar o transformador no poste, eles podem fazer o quê? Eles podem fazer uma parada, o pessoal de noite, de madrugada, não usa muito energia elétrica, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos fazer essa troca do transformador das 3 às 5 da manhã. Né? Tem empresas que trabalham esse turno e tal, mas a gente avisa, ou às vezes a empresa tem gerador próprio para esse tipo de coisa, então estou avisando, a empresa entra com o gerador nesse momento, troca o transformador e tá beleza, não tem problema nenhum. Tá? Então, essa é a situação. Nas subestações, às vezes, eles têm transformadores que, quando um estraga, entra direto o outro, até eles trocar aquele, para não dar esse tempo de ficar sem energia elétrica. Tá? Mas nos de poste não tem como, né? De vez em quando o cara tem que trocar. Só que, graças a Deus, o transformador é um elemento bem antigo, tá? Tem mais de 100 anos, o transformador já é uma invenção de Tesla, né? No final do século XIX, tá? Depois da segunda metade do século XIX, ele inventou o transformador, e o transformador continua praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Então, mudou um pouco algumas coisas, mas o funcionamento básico é o mesmo, a montagem é praticamente a mesma. Claro que agora, conforme vai passando os anos, eles vão melhorando as montagens, vão melhorando os pequenos detalhes, mas basicamente ele é a mesma coisa que Tesla imaginou o transformador tá? Então, a manutenção preventiva, a qual se caracteriza como preventiva, se caracteriza como uma técnica composta de procedimentos com periodicidade fixa. É formada, no caso dos transformadores, por um conjunto de análises de condições estruturais dos elementos que compõem, tal como bucha, os caras de tempos em tempos passam nos transformadores e vão olhar o transformador, vão ver se a bucha é o isolador, tá, pessoal? A bucha é o isolador. O isolador está com rachadura, não está com rachadura, ele está quebrado, coisa assim. Tanque, como é que está o tanque? Está enferrujado, já não tem mais pintura, já, né? Então, radiadores, como estão os radiadores? Né? De repente amassou por alguma coisa, ou furou por causa de corrosão, né? Então, lá vai. Conservador de óleo, que é uma parte que tem em cima do transformador, os transformadores muito grandes tem uma parte em cima, que é um conservador de óleo. Aí alguns que têm termômetros, outros têm secador de ar, tem ventiladores, tá? Tem uns transformadores que precisam ser ventilados, ventilação forçada. Só deixar ele no ambiente, ele não esfria o suficiente. Relés de ligação, né, do transformador, e os para-raios. Por quê? Porque os para-raios, eles são colocados por uma média da magnitude dos raios que se precipitam o normal. Mas, porém, como ele é uma média, existe uma situação em que, de repente, um raio é um pouco mais, tem uma magnitude maior, e aí o que acontece? O para-raio faz a sua função, só que ele estraga nessa situação. A função do para-raio é, quando aumentar a tensão, diminui a corrente interna, diminui a resistência internamente e faz com que isso seja colocado à terra. Ou esse para-raio que mais se usa hoje, mas existem outros tipos de para-raio, né? Quando cai um raio, por exemplo, ele pode se dissipar naqueles para-raio de chifre, que eles chamam, né? São duas hastes colocadas assim, que entre uma e outra começa a dar uma faísquinha. Quando aumenta demais a tensão, ela vai da onde eles estão pertinho até onde eles estão mais afastados e vai se dissipando aqui
energia elétrica, tá? Proveniente do raio. A vertente, nós estávamos falando em preventiva. Agora nós vamos falar da vertente preditiva. É baseada em monitoramento e estudos estatísticos. Inclui o uso das técnicas de oscilografia, ensaio de resistência dos enrolamentos, ensaio de relação de transformação, ensaio de resistência de isolação, termografia e análise físico-química do óleo, claro, né? E cromatográfica. Tá? Então, vocês veem que a preditiva, ela tenta prever, tá, a falha. A preventiva tenta prevenir que dê uma falha maior. A preditiva, ele tenta prever em quanto tempo vai dar a falha. Tá? Por isso, eles precisam ter um número de variáveis muito maior. Para quê? Para estatisticamente verificar, esse transformador, de acordo com análises técnicas, ele deve ser para, sei lá, 300 mil horas, ou 200 mil horas, ou 50 mil horas de funcionamento. Quando chegar nesse tempo, o que faz? Vai lá, faz uma programação, programa a troca e traz ele para fazer uma revisão, uma manutenção, uma revisão para ver se ele está funcionando, se o óleo está bom, se tem uma série de coisas. Aí depois, não, tá bom, então dá para, com os valores que nós adquirimos aqui, né, estatisticamente dá para botar ele mais, sei lá, mais 50 mil horas. Vai lá e bota ele num ponto por mais 50 mil horas. Então, assim, a intenção da preventiva e da preditiva é não deixar que o transformador estrague. Tá? É fazer a troca dele antes dele estragar. Tá? Não é a corretiva é essa. Tu vai lá, quando o transformador estragou, e traz, tá aqui, deixa para o pessoal de manutenção de transformador, tá aqui, o transformador estragou. Então, tu vai ter que fazer a manutenção. Tá? Ele não tem, tu aplica a tensão do primário, não tem do secundário. Uma das saídas não está funcionando, alguma coisa do gênero assim. Tá? Por quê? Porque ele tem um problema mesmo. Ou ele está com o tanque furado, ou ele está, sei lá, com um dos isoladores, né, uma das buchas lá está trincada. Então, o que os caras pensam? Pensam em fazer alguma coisa antes de acontecer. Para quê? Para que a gente, como consumidor, empresas, comércio, não fique sem energia elétrica. Então, toda essa é a base da manutenção. Pessoal, não estou fazendo firula aqui, porque a manutenção ela tem que ser entendida a partir disso. Porque, às vezes, a gente pensa assim, manutenção como a gente faz no carro, né? Normalmente, a gente faz manutenção no carro quando estraga. Queimou a lâmpada, eu vou lá no eletricista para ele trocar a lâmpada. Né? Tá batendo o amortecedor, eu vou lá, trocar o amortecedor, trocar batente, sei lá, alguma buchinha ali do amortecedor, né? Porém, isso a gente faz porque ficar um dia, 2 dias sem carro é ruim, mas aguenta. Agora, ficar um dia, 2 dias sem energia elétrica é ruim para a gente e é ruim para a companhia que está entregando energia elétrica, para a concessionária. A concessionária também é ruim. Eles estão perdendo dinheiro em não entregar energia elétrica. Então, o que eles fazem? Eles investem em outros tipos de manutenção além da corretiva, que é a preventiva e a preditiva. Para quê? Para não parar de entregar. Tá? Isso é um conceito que também vocês devem ver nas empresas de vocês.
com relação às máquinas que tem nas empresas de vocês. Então, a manutenção não é só quando a máquina para, tá? A manutenção é feita a partir de tantas mil horas trabalhadas, então se para fazer manutenção naquela máquina. Para quê? Porque uma manutenção programada sempre é mais rápida do que uma manutenção não programada. Porque quando a máquina estraga, tu não sabe o que é. Então, daí que tu acha o problema, troque a peça, demorar mais do que parar, fazer a manutenção ali naquilo que é mais comum de estragar, troca aquilo ali e toca o baile de novo. Né? Então, as grandes empresas, talvez as de vocês também sejam assim, têm uma parada programada, às vezes uma parada por ano, às vezes uma parada semestral, depende da empresa, né? Então, eles têm uma parada, que vão parar para quê? Para fazer manutenção nas máquinas. Às vezes 1 dia, 2 dias, dependendo da empresa, até uma semana, né? Por quê? Pelo tamanho da empresa, tem muita coisa para fazer, então acaba acontecendo isso. A preditiva pode ser comparada a exames médicos, tal como o exame de sangue, uma vez que, por meio destes testes e análises, consegue-se inferir determinados problemas e, por meio de histórico desses testes e análises, prever um possível progresso ou tendência de problemas futuros. Então, normalmente, isso eu já notei já há alguns anos, porque eu normalmente faço, uma vez por ano eu faço os examezinhos de sangue, né? E a maioria, a grande parte das pessoas também fazem, né? Então, o que acontece? Se tu for no mesmo laboratório, né, tu tem o teu histórico naquele laboratório. Então, se tu procurar sempre o mesmo laboratório, tu vai ter o teu último exame, vai estar disponível ali. Para quê? Para que o médico possa olhar, ou para verificar se está acontecendo alguma coisa. Então, essa é a preditiva. Aí o cara começa a olhar, ó, tal coisa aqui está subindo demais, então tu não está doente ainda, mas vamos ter que fazer alguma coisa para que isso não te leve a ficar doente. Né? Por quê? Porque nos teus 3 últimos exames está dando problema. Né? E então eles levam a isso, que tu não fique doente, já te tratam antes de tu ficar doente. Essa é a função da preditiva para transformadores, da preditiva como um todo dentro das empresas também. Talvez eu esteja chovendo molhado, vocês trabalham em empresas, de repente vocês estão mais acostumados a isso do que eu até, que já faz muito tempo que não trabalho com manutenção. O principal desafio da manutenção é evitar manutenções corretivas, já que essas levam ao desligamento do equipamento por determinado período de tempo, o que acarreta prejuízos financeiros. Então, essa situação é tudo pelo dinheiro. Tá? Então, como eu faço para perder menos dinheiro dentro da minha empresa, é o quê? Fazer essas manutenções preditivas e preventivas para que as máquinas não cheguem a queimar. Apesar de que muitas vezes estou fazendo as preditivas e as preventivas, o que acontece? Acontece que a máquina para mesmo. E tu fica com a máquina parada, fica perdendo dinheiro, né? E isso acontece até nos automóveis, né? Tu pode ver, uma empresa que utiliza automóveis, quando chega a um determinado tempo ou número de quilômetros, o que a empresa faz? Ela renova a frota, por quê? Porque a partir daí vai começar a dar problema nos carros, e aí tu vai precisar do carro para fazer alguma coisa, não vai ter, e aí então, o que tu faz? É melhor trocar, por quê? Porque a partir dali ele vai começar a dar problema. Tá? Então, isso é uma coisa normal de acontecer. E com as empresas acontece também com máquinas e, no caso das concessionárias, com os transformadores. Então, a partir de uma certa, um certo tempo de vida, tu já sabe que ele vai estar suscetível a dar problemas. Então, o que tu faz? Tu vai lá, programa, troca
e faz uma análise em casa e faz a reforma que precisa dele e não para o teu fornecimento de energia ou para o mínimo possível. Tá? Dizer assim que as concessionárias nunca param o fornecimento de energia, às vezes é complicado. O que eles fazem, às vezes, é o seguinte, como é tudo compartimentado, né? Então, eles pegam e vão desligando uma parte e dando uma sobrecarregadinha na outra para trocar o transformador, por exemplo, e fazer essa situação. Agora, por exemplo, aquele cara que tem um transformador na sua propriedade rural lá e o transformador está com problema, não tem o que fazer, os caras vão ter que ir lá trocar e o cara vai ter que ficar algumas horas sem energia elétrica. Por quê? Porque o pessoal vai levar o transformador, vai chegar lá, vai tirar um transformador, vai botar outro, vai ligar, vai ter que levar o caminhão MUNC e uma série de coisas, e não tem o que fazer, aí o cara vai ter que parar, né? Não tem jeito. Agora, na cidade, eles podem redirecionar, ou seja, tirar de uma rede, botar na outra rede, né? Para que tu não pare. Tá? Então, isso pode acontecer, por exemplo, de madrugada. De madrugada, cai muito a carga, então tu vai trocar um transformador, tu desliga a chave ou vira a chave que fica numa outra rede. Aí aquele transformador fica isolado. Aí tu troca aquele transformador e antes do pessoal acordar e começar a ligar as coisas tudo, tu já trocou e já está tranquilo, né? No entanto, esse desafio também está presente nas manutenções preventivas, já que algumas atividades dessa vertente, é uma vertente de manutenção, né, exigem o desligamento do transformador, que, embora seja curto, deve ser evitado. Tá? Então, quanto menos tu desligar o transformador, melhor. Quanto mais tempo o transformador durar, melhor. Por isso que o transformador não é uma coisa barata, é uma coisa cara. É uma coisa cara por quê? Porque quem fabrica transformador tem que ter um alto padrão de qualidade, justamente para ele não parar, porque senão ele fica parando e parando e parando, e aí tu vai perdendo dinheiro, a concessionária vai perdendo dinheiro, todo mundo perde. Então, quando tu compra um transformador, tu compra já de alguém que sabe fazer um transformador, alguém que tem expertise em fazer um transformador. Então, por exemplo, WEG, Santa Catarina, Trafo, né? Que são aí algumas das grandes que fazem aí, mas tem outras menores que também conseguem fazer. Assim, o segundo desafio da manutenção é aumentar a periodicidade da realização das manutenções preventivas, sem depreciar a confiabilidade do sistema, o que exige um melhor aproveitamento das técnicas de manutenção preditivas, que, em sua maioria, evitam o desligamento do transformador e preveem problemas atuais e futuros. Então, é isso que eu estava dizendo para vocês. Naquele estágio que eu fiz, então, o professor, ele estava tentando desenvolver uma situação em que ele pudesse dizer que, quando tu bota o transformador, ele, depois de tantas mil horas funcionando, vai dar problema. Então, antes de chegar a esse tempo, tu pode ajeitar as tuas coisas para quê? Para que chegue lá e ele não dê problema. Tá? Então, é isso que se quer. Então, a manutenção corretiva é corrigir efetivamente o dano que deu. Tá? Essa é a corretiva. A preventiva e a preditiva é o quê? É não deixar chegar esse problema. É não deixar dar esse dano, não deixar dar esse galho para quê? Para que a gente não precise parar, ou que, se parar, seja o mínimo dos mínimos possível. Tá? E que essa parada não seja uma parada assim num tempo aleatório, ou seja, tu chegou lá para trabalhar, começou a trabalhar, daí a meia hora, pum, parou tudo, porque o transformador deu problema. Aí agora, quanto tempo eu vou ficar aqui para trocar esse transformador? Eu não sei, porque eu não sei se o cara tem um transformador daqueles em estoque,
se não tem que vir de outra cidade, aquela história toda. Então, não. As preventivas e principalmente as preditivas fazem o quê? Ah, tá, é de noite, então vamos fazer o seguinte, tu trabalha pouco de noite, vamos fazer um desligamento aí de 1 hora e meia, nós trocamos transformador, pronto. Fez uma parada de 1 hora e meia. Ah, quando é que teu pessoal vai comer alguma coisa no refeitório? Ah, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã, eles param, vão lá comer alguma coisa. Então tá, nesse turno aí, vamos aproveitar que o pessoal está indo comer e vamos fazer a manutenção, a troca do equipamento. Veja, eu estou falando de uma situação muito simplista, assim, né? Claro que cada empresa, cada situação é uma situação diferente. E estas situações são específicas de cada utilização, ou seja, o comércio tem uma especificação, a indústria tem outra, tipos de indústrias tem, ou seja, são indústrias de fertilizantes, são indústrias têxteis, são indústrias metalmecânicas, então, assim, ó, indústria de alimentos, por exemplo. Então, assim, ó, cada uma tem uma característica específica que a manutenção daquela empresa vai ter os seus dados estatísticos. Para quê? Para poder fazer sua manutenção preditiva. Tá? Preditiva, que é para fazer isso. Tá, pessoal? Para não deixar o negócio, não deixar dar o problema. Tentar o que a manutenção preventiva e principalmente a preditiva faz é o quê? Tentar adivinhar que vai dar um problema daqui a 6 meses ou daqui a 3 anos. Então, eles já sabem que daqui mais ou menos a 3 anos vai dar um problema. Então, antes disso, um pouquinho antes disso, eles vão lá e trocam o equipamento e mandam para manutenção. Pessoal, voltamos então aí, desculpem a situação aí, porque teve essa nossa parada aí por motivos de força maior. Tá? Caiu a minha internet, fiquei sem internet um pouco, vamos voltar lá ao que nós estávamos conversando. Tá? Então, me perdoem, mas eu tenho aqui da Claro e está muito, mas muito instável o fornecimento de sinal de internet aqui, está horrível. Um dia, na semana passada, a gente ficou sem ter aula, agora tem essa queda aí que, infelizmente, está fora da minha alçada, né? Bom, a manutenção, então, tem seus... as manutenções, então, têm suas atuações, né? Então, um dos tipos de atuação é a atuação de emergência. A atuação de emergência é quando não tem o que fazer, quando deu o problema e tu tem que resolver o mais rápido possível, né? Então, a partir das informações das rotinas periódicas, a manutenção propõe a operação e, em caso de dúvida, em caso de dúvida, a superintendência geral, ou seja, os chefes da manutenção, mas isso aqui eu nem preciso colocar, né, que é a superintendência geral, porque vocês já sabem que, né, a manutenção propõe a operação e, em caso de dúvida, o procedimento que deve ser, propõe não é,
Ó, estamos de volta. Estamos de volta. Vamos lá. A minha internet está muito... Ainda bem que nós estamos... Já era? Tá horrível a coisa aqui. Meu drama, desde a semana passada, tá esse. Então, infelizmente, eu peço desculpas para vocês, mas não está nas minhas mãos, né? A minha operadora é que está fazendo essa sacanagem comigo, né? E, por conseguinte, com vocês, né? Então, a partir das informações das rotinas periódicas, a manutenção se propõe a operação ou procedimento deve ser a operação. Deixa eu botar uma vírgula aqui só para nós. Esse eu peguei da Celesc, pessoal, essa parte aqui é da Celesc. O procedimento que deve ser adotado para a manutenção preventiva ou corretiva para alguns tipos de informações colhidas impõe-se uma atuação urgente. Então, estão vendo? Aqui é a fala de uma concessionária, tá? Pois, no caso de demora, podem ocorrer avarias muito graves no transformador. Então, se tu não trocar o transformador, se tu não fizer... Voltamos de novo. Já que eu estou reclamando para ele, Vai ficar difícil, hein, Silvio? Não, é extremamente difícil. Eu não precisa me dizer, cara. Eu entendo. Não esquenta a cabeça, cara. Acontece aí, tá aqui em Rio Grande é direto. Eu acho que não é só a Claro, que eu tenho aqui a Claro, eu acho que todas as operadoras estão com esse problema, porque aquele dia que eu não dei aula para vocês, eu liguei para o Rafael, o Rafael me disse que também tinha passado quase que a tarde inteira sem poder os diplomas lá lançar no MEC, não sei o que ele tinha que fazer lá no MEC com os diplomas, porque não tinha internet. E ele acho que é a Vetorial que eles têm lá, é outra operadora, então eu acho que é uma coisa que perpassa a todas as operadoras, pelo que eu estou vendo, tá? Aqui em casa é vetorial e acontece direto. Aqui, cara, era muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Mas, agora, ó, eu estou aqui, tem aqui do meu lado, desse lado aqui, do meu lado direito, tem uma televisão que está ligada ali, tá? Então, eu vejo. E a minha televisão é via streaming. Então, tá dando a programação, dali a pouco começa a dar as bolinhas, rodar aquilo ali, eu já sei que deu problema lá, em seguida já ele cai aqui. Às vezes ele cai e volta tão rápido que não chega a cair aqui por causa do buffer, né? Mas se não... Vamos tocar, pessoal, vamos tocar até onde dá, vamos ver o que vai acontecendo aí, não vamos se abalar por isso, porque infelizmente não está nas minhas mãos, né? Se eu trocar de operador, amanhã não temos aula, né? Não adianta. Você sabe que demora um pouco, então, reclamar eu reclamo, mas... Manda ver, então. Então, vamos lá. Ó. A partir das informações das rotinas periódicas, a manutenção propõe a operação, o procedimento que deve ser adotado para a manutenção preventiva ou corretiva. Para alguns tipos de informações colhidas, impõe-se uma situação urgente, ou seja, não dá para deixar para depois. Queimou o transformador. Aí é urgente. Pois, no caso de demora, podem ocorrer avarias muito graves no transformador. Tá?
no transformador e, por exemplo, tá dando problema, tu vê ali que está borbulhando alguma coisa, liga para os caras têm que vir urgente. Por quê? Porque senão pode ser que aquele óleo que está esquentando demais, eu só estou chutando um problema, né? O óleo esquentando demais, pode ser que ele, ao esquentar, que ele libera gás, né? Ele force as paredes do tanque e o tanque pode até explodir. Isso já aconteceu com transformadores explodindo por conta disso. Então, tem que fazer para antes que ele exploda o transformador, nesse caso específico que eu disse para vocês, né? Em outros casos, a atuação da manutenção pode aguardar algum tempo, ou seja, tu está notando que a tensão está mais baixa, tu avisa e os caras podem levar algum tempo para vir te dar o apoio. Por quê? Porque está baixando a tensão, mas ele está funcionando ainda, né? Não é uma coisa tão grave. Será possível, neste caso, a programação detalhada das verificações e trabalhos de beneficiação a executar. Então, os trabalhos de melhoria que ele vai executar ali, porque pode ser um problema na bucha do transformador, o problema é que ele pode, de repente, fazer a substituição sem ter que tirar o transformador, né? A data da paragem pode ser programada de acordo com os interesses do planejamento e da operação. Aqui é do planejamento da concessionária e da operação da concessionária, ou seja, aquelas pessoas que estão lá estudando as estatísticas e vendo as coisas e propõem uma parada, e da operação. A operação é aquele cara que vai lá e sobe não vai subir no poste para tirar o transformador, né? Mas aquele cara que vai lá, sobe no poste, faz as ligações, tira o transformador, bota o transformador, ou então troca um para-raio, ou troca a bucha. Então, tudo eles podem fazer de uma maneira que o planejamento e o pessoal de operação possam executar isso de uma forma a não faltar energia elétrica para ninguém. Tá? A título de exemplo, vão ser indicadas algumas ocorrências típicas que levam a atuações urgentes ou programadas. Então, aí antes de mandar para vocês, eu tenho que estar tudo... Tá. Então, certas ocorrências verificadas pela manutenção nas visitas de rotina ou pelo próprio pessoal de operação exigem desligamento imediato. Nos casos a seguir indicados, não pode ser permitida demora no desligamento, qualquer que seja o estado da carga da rede ou os interesses imediatos da operação. É preciso que tenha tenha havido negociação prévia e acordo entre a manutenção e a operação, para que a atuação seja imediata, sem dúvidas e sem necessidades de consulta. Então, algumas dessas situações, tá? Tu tem que ir de uma vez. Por exemplo, ruído interno anormal. Tá? Eu vou botar aqui só um... Tá. Então, ruído interno anormal. Numa máquina estática, que é o transformador, esses ruídos significam normalmente a ocorrência de arcos elétricos arcos elétricos de partes em tensão para as partes metálicas ligadas à terra ou entre partes de tensão. A parte de tensão é o bobinado. Então, pode haver arco elétrico de um bobinado para o tanque do transformador. Ou pode haver arco voltaico de
um bobinado para outro bobinado, primário para secundário, ou às vezes até entre o próprio primário mesmo. Tá? Porque vocês imaginam que para 13,8 kV, quantos volts por espira tu tem? Então, tu vai ter bastante volts por espira. Então, se tu tiver ali naquele mesmo bobinado, tu tiver uma diferença muito grande de tensão não isolada, né? O isolamento já foi para o saco por algum motivo, ele vai começar a dar arco voltaico ali. E pode dar o arco voltaico também. Voltamos, pessoal. Vamos lá de novo. Bom, vamos lá. Vamos lá. Como exemplo, pode ocorrer arco entre camadas numa bobina de alta tensão, ou a distribuição entre uma conexão e o tanque, e etc. Na fase inicial, um arco desse tipo, sendo um evento grave, pode manter-se localizado e correspondendo a danos limitados à reparação. A reparação pode ser parcial, refazer ou substituir uma bobina, refazer um isolamento, alterar uma distância, tratar o óleo, mas isso tudo é depois de retirar o transformador, né? Tudo isso, e demorar relativamente pouco tempo. Tá? É claro que certas concessionárias, tu tira o transformador, vai dar manutenção para ele para depois colocar. Isso hoje é praticamente inadmissível, né? Porém, qualquer demora no desligamento do transformador pode significar uma extensão do defeito e conduzir a danos gravíssimos, com desligamento, evidentemente, das proteções de máxima, máxima tensão, máxima corrente, né? E diferencial de tensão, né? Nesses casos, o defeito pode ir até o nível de destruição do transformador. O transformador pode ir para o céu dos transformadores mesmo. Tá? Então, aí não tem o que fazer, tem que parar, tem que desligar, fazer uma manutenção total. É isso que não se quer, porque quando tem que se desmontar um transformador para fazer, aí fica tudo mais difícil de novo. Tá? Vazamento forte de óleo. Também, neste caso, não é possível aguardar, pois corre-se o risco de o nível baixar, o nível do óleo, lógico, né? Baixar a valores inferiores ao mínimo admissível e de se estabelecerem disrupções do ar das partes superiores em tensão, ou seja, o nível de óleo, que também ele serve para resfriar e serve também para isolar. No momento que baixou demais o nível de óleo, né, o isolamento fica menor, fica só por ar em uma determinada parte ativa do transformador, e pode haver arco voltaico ali, fazendo com que haja a disrupção, ou seja, as bobinas podem arrebentar, né? E aí tem que trocar, aí é pior ainda. Então é melhor, e quando se nota que tem algum vazamento de óleo, se proceda à manutenção. 3. Dispositivo de pressão atuado. Nesse caso, o dispositivo de pressão são para os transformadores de alta, de potência maior. Né? Esses transformadores aí de rua, né, os de distribuição, normalmente não tem esse dispositivo. Então, nesse caso, o disparo pode ser automático, tá? Pode ser automático. Não se deve tentar o religamento antes de se verificar e antes de ser verificado
e corrigido a causa da sobrepressão. Então, tem uma pressão muito grande no tanque, vai desligar, então tu tem que ir lá não religar, tu tem que ir lá verificar o que está acontecendo para depois religar. E se naquele transformador tu pode religar, né? A causa é, normalmente, um arco interno, que pode não ser audível. Ou seja, se há um arco voltaico dentro do transformador, o único jeito de tu saber é tu escutando. Chega ali, tu escuta, vê que está vendo o arco. Mas o arco pode não ser um arco audível, ou seja, pode ser que tu não consigas escutar esse arco. Tá? As coisas aqui em casa estão feias mesmo. Até o celular não está querendo carregar. Mas vamos lá. Relé de gás atuado. Também posso ficar em contato com vocês, pelo menos. Bom, relé de gás atuado. Nesses casos também transformadores maiores, né? Os que nos trazem maior prejuízo são transformadores maiores. Por quê? Porque tem muito mais consumidores ligados a ele. Então, o relé de gás tem habitualmente 2 níveis de atuação: alarme e disparo. A atuação do alarme corresponde a pequenas liberações de gás. É necessário verificar por testes simples a natureza desse gás. Pode ser constituído por gases dissolvidos, vapores de compostos voláteis, formados pelo aquecimento, pequenas bolhas devido à decomposição ou descargas. Até o meu áudio está com problema. É triste. Bolhas devido à composição, por descargas de corona. Corona não é o coronavírus, pessoal. Tá? Que quando aumenta demais a tensão, há uma ionização na volta dos condutores, né? E essa ionização chega num ponto que ela conduz eletricidade. Maria, é aí na tomada. Mas vamos mexer ainda, tá? Deita um pouquinho mais pra cá. Não, tu deita, tu deita. E aí tu não fica... Não, pode ser isso. Agora eu tive problema técnico aqui na tomada, pessoal, está tudo ligado. Deu. Está tudo funcionando agora. A coisa está tão triste que não é só a internet que cai. Às vezes é eu também aqui que caio aqui por causa da minha conexão, com a minha tomada ali, que está com um pouco de mau contato. Tá na cabeceira, o problema é que a cama não tem cabeceira, né? Então fica na parede e a gente acaba encostando a cabeça ali, e às vezes a tomada ela dá esse probleminha. Então, onde nós estávamos mesmo, é necessário verificar por testes simples a natureza desse gás. Pode ser constituído por gás, vapores, compostos voláteis e tal, descargas de corona, etc. O gabinete de métodos deve... Voltamos, pessoal. Hoje, realmente... Pessoal, desculpe por estar acontecendo tudo isso, mas é aleatório a minha vontade. Vamos aí ver se nós terminamos mais 1 ou 2 páginas. Vamos ver se amanhã está a coisa melhor. Então, a liberação... Se a natureza dos gases for indicativa de possível arco, então o transformador deve ser desligado o mais rapidamente possível, mesmo que apenas tenha ocorrido alarmes.
tenha ocorrido alarme. Se houver atuação do flutuador e contatos de disparo de relés de gás, então o transformador desligado por disparo, então o transformador desligado por disparo do disjuntor não pode ser novamente religado. Então, se disparar o disjuntor, não pode religar de novo. Normalmente tem que trocar o transformador, né? É necessário investigar por exame da parte ativa, a parte ativa, ou seja, das bobinas, qual foi a causa da ocorrência e proceder os reparos necessários. Aí não tem jeito, tem que abrir o transformador, tirar e olhar os bobinados para ver o que aconteceu, não tem outro jeito. Sobre aquecimento excessivo nos conectores, verificando por termovisão. Então, isso aí os caras, algumas concessionárias têm e usam o visor térmico, aquele para ver se nas conexões não está muito quente. Então, eles passam ali, estão verificando, e o que acontece? Acontece que se eles veem que está muito quente ali, eles vão lá e fazem o reparo. Este aquecimento pode significar a iminência de um mau contato franco, ou seja, de um mau contato sério, né? Ou de um arco com destruição do conector. Então, pode uma das buchas ali dar um arco voltaico e a bucha, ir para o saco. Tá? Também, nesta ocorrência, não é possível aguardar que a anomalia degenere até o nível da destruição. Tem que trocar antes de destruir, né? O transformador tem que ser retirado de serviço, ou seja, tem que ser trocado, né? Se não trocar, anomalias por acessórios de proteção de medição. Nesse grupo de anomalias, a listagem das que existem desligamentos deve basear-se nas particularidades do transformador e ser estabelecida pelo gabinete de métodos. O gabinete de métodos é uma parte da empresa, né, que vai tratar disso aí, de acordo com o fabricante. Claro, o fabricante vai te dar as especificações e algumas informações a mais que tu vai poder utilizar. Inspeções periódicas. Tá? Então, isso é outra coisa que se necessita para manutenção, é um dos requisitos que é a inspeção periódica. Então, inspeções periódicas são registros operacionais, e esses registros operacionais voltamos, pessoal, voltamos. Vamos tentar ver se a gente consegue pelo menos essa página aí. Tá? E aí, se a gente conseguir essa página, a gente encerra, porque eu aqui, a TV já não está funcionando, que é por streaming, já não está funcionando. Então, os registros operacionais devem ser obtidos através das leituras dos instrumentos indicadores, das ocorrências extraordinárias relacionadas com o transformador, bem como todo evento relacionado ou não com a operação do sistema elétrico, que possa afetar o desempenho e ou características intrínsecas do equipamento. É recomendável a leitura diária dos indicadores de temperatura, anotar a temperatura ambiente, do indicador de nível, anotar a temperatura ambiente, o indicador de nível de óleo, carga e a tensão do transformador. Isso aqui, os transformadores de distribuição não entram nessas coisas assim que é diariamente, então é periodicamente, né? Cada empresa faz isso de um determinado período, né? De um determinado período em um determinado período. A inspeção termográfica. Então, a inspeção termográfica é aquilo que eu falei para vocês. Então, através de visores térmicos, que os caras têm normalmente nas subestações, né? Essas inspeções devem ser realizadas periodicamente nas subestações, objetivando
principalmente detectar aquecimento anormal nos condutores. Vejam, pessoal, é muito importante isso, porque o aquecimento anormal dos condutores leva à perda de energia, ou seja, uma parte da energia do transformador está ficando nos conectores e não está sendo passada para o consumidor. Então, isso é um problema grave. Inspeções visuais. Devem ser feitas inspeções visuais periódicas, seguindo-se um roteiro previamente estabelecido, que deve abranger todos os pontos a serem observados, conforme abaixo. Isso aqui, pessoal, essa parte que eu estou falando com vocês, eu tirei direto do manual da WEG, tá? Então, aqui é o que o fabricante está te falando. Então, nós tivemos aí, eu já falei para vocês, algumas visões de trabalhos da internet e de autores, né? De concessionárias e agora, efetivamente, do fabricante. Então, pegando quem trabalha com os transformadores, as empresas que trabalham com, que usam transformadores e agora uma empresa fabricante. Tá? Pessoal, é 20 para as 9. Eu acho que eu estou sem sinal de internet, né? A televisão aqui desligou, tá? Está sem sinal de internet. Eu estou com medo que caia de novo e a gente fique nesse bate e volta. Então, eu vou encerrar por aqui, na página 10, na transparência 10, e amanhã, então, a gente volta e vou esperar que não tenhamos mais problemas de queda de sinal. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Desculpem aí os problemas que nós tivemos, mas não tem o que fazer. É a operadora, né? Então, não temos o que fazer. Tá bom, pessoal? Então, obrigado, boa noite e até amanhã. Eu vou até botar aqui no grupo um boa noite, porque eu acho que está meio ruim aqui, vocês não conseguem ver. Então tá, pessoal, muito obrigado por terem ficado comigo aí e amanhã a gente volta.